Alô, bom dia, você está no canal Professor Belei nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Quero começar agradecendo profundamente aos queridos membros desse canal que permaneceram firmes aqui, ajudando a mantê-lo no ar. Ainda estamos aqui, não sabemos por quanto tempo, mas estamos aqui muito por conta do apoio dos queridos amigos. E quero também mandar um abraço especial para a madrinha deste canal, a Maria Ercília. Um beijo no teu coração, querida amiga. Bem, eu começo agradecendo aos amigos porque perdi muitos inscritos nos últimos 2 dias. Gente que chegou por acaso, caiu de paraquedas aqui achando que eu fosse, quem sabe, um vendedor de sonhos. Eu acredito, sim, que o Brasil tem jeito e não pude deixar de manifestar a minha esperança em relação ao Brasil. E depois que parece tudo deu errado, as pessoas se voltaram contra os youtubers que acreditaram em alguma medida que sim, daria certo. E, repito, eu continuo acreditando. Mas aí, como o povo é bastante emocional, claro, e compreende-se, muita gente sumiu, desapareceu do canal. Outros, talvez, pensando que eu não tenha feito uma forte manifestação realista, não dando esperanças a ninguém. Ora, nós vivemos sim de fé, de esperança, acreditamos até o último segundo e depois voltamos a acreditar quando as coisas melhoram um pouquinho. Então eu nunca vim aqui nessa bancada para tirar a fé e a esperança de ninguém, mas também, como todos sabem, eu nunca vim aqui caçar likes com falsas ilusões. Então, aqueles que estão me julgando hoje, peço a gentileza de verem todos os meus vídeos e apontarem onde eu usei de simonia, por assim dizer, para conseguir dinheiro, pics, likes e tudo mais, vendendo notícias falsas. Gostaria que os amigos fizessem isso e depois me julgassem à luz dessa verificação. Bem, mas perde-se um, ganha-se outros, claro. Muita gente nova também está chegando no canal e eu agradeço. Estendo o tapete vermelho e digo sejam bem-vindos. E aqueles que já estão há algum tempo aqui inscritos no canal, peço também gentilmente que verifiquem se a inscrição ainda é válida. Porque o YouTube, por conta própria, acaba desinscrevendo. Você se inscreve hoje, aí vê amanhã não está mais inscrito. Isso acontece muito aqui nesse canal, Professor Belei. Bem, eu não poderia deixar de comentar a fala de Hamilton Mourão como vice-presidente da República em exercício no dia 30. A fala rendeu muito, e muitos foram aqueles que atacaram Mourão, porque, segundo eles, Mourão chamou Bolsonaro de covarde na sua fala do dia 30. Bem, eu li e reli a fala inúmeras vezes e posso garantir aos amigos que Mourão nunca se referiu a Bolsonaro. Mas a sua fala foi polêmica, sim. Bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que Mourão falou como representante de um governo que estava acabando. É preciso lembrar que Bolsonaro como presidente e Mourão como vice-presidente encabeçaram o governo, eram a chapa, por assim dizer. E Mourão falou como membro do governo, como autor de um governo que estava acabando, mas deixando a economia certinha, entre outras coisas. Na fala de Mourão, lê-se o seguinte: trabalhamos e entregaremos ao próximo governo um país equilibrado, livre de práticas sistemáticas de corrupção, em ascensão econômica e com as contas públicas equilibradas, projetando o Brasil como uma das economias mais prósperas e com resultados mais significativos pós-pandemia do concerto das nações. Então vejam, Mourão falou como artífice do governo, como co-artífice desse governo. Então é claro que seria muito difícil falar contra si próprio, atacando o presidente Bolsonaro.
Mas o que realmente polemizou no discurso de Mourão foi o seguinte: ele disse, entre outras coisas, que a democracia brasileira foi vilipendiada e sabotada por representantes dos três poderes, pouco identificados com o desafio da promoção do bem comum. E aqui muita gente disse que achou que Mourão estivesse falando mal do presidente Bolsonaro. Ele falou sim de representantes dos três poderes. Agora vejam que interessante, representantes do poder executivo que saíram do governo, saíram atirando. Então é óbvio que Mourão não estava falando do governo que permanecia, mas de gente que se desligava do governo e saía atirando, como foi o caso, por exemplo, de Sérgio Moro, como foi o caso, por exemplo, de Weintraub, isso todo mundo sabe. Então é óbvio, para um bom entendedor, que representantes dos três poderes, segundo Mourão, vilipendiaram sim a democracia. Mas aqui, em nenhum momento, ele está se referindo ao representante maior do governo, ou melhor, ele não está se referindo ao próprio governo, e sim representantes que deixaram o governo. É uma questão óbvia, lógica. Mas a polêmica, claro, não pararia aí. Disse Mourão também o seguinte: lideranças que deviam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e desagregação social. Bem, talvez pela palavra silêncio, muita gente pensou que aí sim Mourão estava se referindo diretamente a Bolsonaro, porque Bolsonaro passou 60 dias em silêncio. Mas o que são 60 dias em silêncio perto de 4 anos em silêncio? E esses 4 anos, evidentemente, foram... os 4 anos de silêncio foram protagonizados por uma casa legislativa que deveria se opor aos desmandos de outro poder, em tese. Então é claro que Mourão não está se referindo a 60 dias de silêncio de um presidente que não podia falar, e sim aqueles representantes políticos que deveriam ter falado, segundo Mourão, desde o momento em que se aventou a possibilidade do STF lavar o atual presidente. Entenderam, né? Aliás, Mourão já havia tuitado isso anteriormente. Ele disse: naquele momento, o povo, através de seus representantes, deveria ter se colocado contra. Bem, estamos falando sim de um Congresso que silenciou, entre outras coisas, a uma arbitrariedade de um poder que prendeu um de seus pares, não é mesmo? Quem não lembra o caso do Celso Daniel? Já outros, irresponsavelmente, falaram demais, colocando fogo no parquinho, segundo Mourão. É tão difícil imaginar que não é de Bolsonaro que ele está falando, mas quem, por exemplo, usou de violência para receber a polícia em sua casa. Já esquecemos como a polícia foi recebida por Roberto Jefferson, com uma metranca na mão? Pois é preciso separar o joio do trigo aqui. Em nenhum momento, repito, Mourão está falando de Bolsonaro, mas está falando de parte de um Congresso que se calou quando deveria ter falado e de outra parte que falou demais quando deveria ter ficado quietinha. Quem não lembra, por exemplo, na véspera da eleição, uma deputada famosíssima sacando uma arma contra um adversário político desarmado? Isso não é tocar fogo no parquinho de forma irresponsável? Para Mourão, é. Termina ele dizendo... bem, eu vou repetir essa parte. Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de país deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criassem um clima de caos e desagregação social.
e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e por outros por fomentar um pretenso golpe. Segue a mesma linha. Aqui, é claro, eu estou me arriscando porque hoje parece que a ordem de grandes personalidades da mídia é que nós, brasileiros, odiemos as nossas Forças Armadas. Mas as nossas Forças Armadas não têm ação política. Todo mundo sabe que as Forças Armadas agem segundo ordens do seu chefe maior. Em nenhum momento as Forças Armadas poderiam intervir sem a ordem dada, a menos que o país entrasse numa espécie de anomia e numa convulsão social, coisa que nunca aconteceu. Só pelo simples fato de podermos fazer as nossas comprinhas no mercado a diário, é porque a sociedade está funcionando. Eu lembrava no Twitter, no sábado, no dia 30, por exemplo, que a praia de Camboriú estava lotadíssima. No dia 31 não dava para entrar no mercado, tanta gente comprando carne e cerveja. Sintoma de que não há anomia, de que a sociedade funciona. Então, como, tendo em vista o funcionamento da sociedade, as Forças Armadas fariam um ato como, por exemplo, intervenção militar, sendo que repercutiria no mundo como um grande golpe? Ou então que o próprio presidente acionasse-a para um golpe de Estado? Como repercutiria? Nós seríamos hoje uma nação muito mais pária, por exemplo, do que foi o Irã alguns anos atrás. Ninguém se relacionava com o Irã, para não sofrer também sanções. Então Mourão está se referindo exatamente a isso. Estão culpando as Forças Armadas de uma culpa que ela não teve. Por outro lado, deixaram os parlamentares com a vida tranquila. Não se critica, por exemplo, decisões de parlamentares. E aí eu sempre me lembro, nessa hora, da importância de um representante político como o Tiririca. Alguém tem visto o Tiririca nos últimos, 2 ou 3 anos? Pois é. A lama nunca respinga nos políticos, perceberam? Eles estão sempre protegidos. Ninguém os critica. Mas a moda, a onda, é criticar as Forças Armadas que não têm papel político. Quem deveria ter resolvido o nosso problema político eram os políticos. Então Mourão está dizendo exatamente isso. A Casa Representante do Povo não fez nada e o povo não cobrou a inação da sua casa, mas está cobrando a inação das Forças Armadas que não poderiam fazer nada sem uma ordem específica. E neste governo que Mourão deixou, ninguém era louco o suficiente para dar uma ordem específica que colocasse o Brasil em guerra contra todas as nações. Então, para encerrar, não vejo nenhum ataque direto ao presidente Bolsonaro. Sei que perderei muitos inscritos agora, mas eu também não posso me furtar a dizer aquilo que os meus olhos estão vendo. Vejam o discurso, eu vou deixar o link do discurso inteiro, e percebam se em algum momento Mourão está falando mal do presidente. E vejam, fazer essa interpretação que parece fácil, na verdade não é, porque nós não vimos nenhuma voz lúcida a dizer o que eu estou dizendo. A começar, por exemplo, pelas pessoas mais próximas de Bolsonaro, alguns de seus filhos, que vieram imediatamente às redes sociais atacar Mourão. Será que leram ou ouviram o discurso inteiro? É a pergunta que fica. Agora quero deixar outra pergunta. A quem interessa criar ódio ou divisão entre o povo e as suas Forças Armadas? Bem, perguntem ao capitão Durval. Ele responderá colocando um exemplo histórico dentro da discussão. Os Estados Unidos começaram a esquerdar desde os anos 60 porque a população, capitaneada por estrelas de Hollywood, todas esquerdistas, começaram a criticar as suas Forças Armadas,
porque estavam lá matando Vietcongues como se não houvesse amanhã de forma injusta. E aí, sim, houve uma divisão entre povo e forças armadas. O povo não queria mais nem ouvir falar de seus representantes, da mão amiga, do braço forte. E isso abre, sim, um vácuo de poder se as forças armadas, que podem em algum momento nos defender, porque têm efetivamente o braço armado para isso, certamente se verá constrangida em agir de acordo com os pressupostos da sua própria Constituição, uma vez que o povo a odeie. E assim, então, abriu-se as portas para o esquerdismo dentro das Forças Armadas. Já que ninguém quer defendê-la, então que entrem os esquerdistas. Hoje, nós vemos coronéis, por exemplo, capitães, dentro das Forças Armadas norte-americanas, vestindo saias. Homens vestindo saias. Tudo bem, nada contra, mas é um tanto quanto estranho, não é mesmo? Por quê? Porque as Forças Armadas americanas hoje estão na mão da esquerda, já que a direita, em algum momento, não quis mais saber dela. Querem fazer o mesmo no Brasil. O Brasil, para esquerdar as Forças Armadas, levará algum tempo, mas a porta precisa ser aberta. Então tem muita gente fazendo esse esforço hoje. Abominemos os nossos representantes armados. Assim, outros ocuparão o lugar daqueles que estão saindo. O país da Venezuela, por exemplo, ou melhor, as Forças Armadas venezuelanas, por exemplo, que assim o digam. O povo de bem a abandonou. E aí foi fácil para Maduro cooptar os que permaneciam, mas também orientar os novos que entravam, segundo a cartilha do seu marxismo. Para terminar, nós estamos hoje, sim, sob um novo governo, mas, como disse Mourão, mudará o governo, mas não mudará o regime. E ele terminou o seu discurso de forma a nos tranquilizar. Estamos de olhos bem abertos. Quer dizer, Mourão assumiu um compromisso, ele publicou isso no Twitter, de que não passarão. E no dia 30 ele reafirmou: o Brasil não mudará o seu regime. Nós não viraremos um país comunista. Passaremos por uma turbulência, claro, todo mundo sabe disso. Quem acompanha as profecias sabe que num determinado momento Nossa Senhora diz que o comunismo parecerá tomar conta, mas é só por um tempo. Então Mourão termina dizendo exatamente isso. Mudará o governo, mas não o regime. E lembrando a última live de Bolsonaro, ele disse: o Brasil não acabará no dia 1º. Vamos unir as duas coisas, fazer um esforcinho? O Brasil não acabará no dia 1º quer dizer o seguinte: o Brasil não virará uma pátria grande. E Mourão disse: não mudará de regime. Isso por si só deve nos servir para algum alento, claro, porque teremos um ano muito difícil pela frente e não podemos perder força de representantes autenticamente brasileiros dentro do Congresso. É o caso de Mourão. Por exemplo, ele será senador da República e terá um papel de ter um Senado unido, de olho para que o Brasil não mude de regime. Dessa vez é possível que essa legislatura se comporte de modo muito diferente do que se comportou a do passado, não dando muito espaço para que outros poderes continuem crescendo para cima de toda a nação. Não é possível queimarmos Mourão antes de que ele entre em campo para o bom combate. Então é isso, meus amigos. Tranquilizemos os nossos corações nesse momento, porque nem tudo está perdido, não é mesmo? E se tudo parecer perdido, se tudo vos parecer perdido, disse Nossa Senhora, eis que o meu coração imaculado triunfará. Se perdermos a fé agora, meus amigos, perderemos tudo. Até amanhã, se Deus quiser.